Fala-se tanto da dificuldade maior que se tem para a realização de diagnósticos em meninas e mulheres na condição autista. E a pergunta é, será que é tão difícil assim? A questão da condição autista em meninas e mulheres vai muito além da condição autista. E nós precisamos resgatar aqui alguns contextos históricos para que nós possamos compreender aonde foi colocada a mulher ao longo da história da humanidade. Veja só que interessante. Historicamente, até o surgimento da figura de Jesus Cristo, isso é história, a mulher ela tinha um papel nada significativo dentro da sociedade. E depois do surgimento de Jesus, mais especificamente em 333 depois do seu nascimento, no Concílio de Constantinopla, o Papa Constantino, pela primeira vez, ele traz para dentro da Igreja Católica a figura feminina, que até então não existia. E a mulher, que até então não exercia uma representatividade significativa, era oprimida, obrigada a seguir padrões, ela sai de um papel absolutamente subalterno para um papel de absoluto enaltecimento dentro da história da humanidade. É óbvio que isso aconteceu em conluio com o Império Romano, porque a construção familiar e um sistema matriarcal daria mais retorno para o Estado do que uma dinâmica solta, vamos dizer assim, que acontecia na época. Dali até início do século XX, a mulher ela passou a ter, principalmente no mundo ocidental, uma postura de passividade, de submissão. Ela era a mãe, ela cuidava da casa, cuidava dos filhos, era um ser que sempre no seu coração tinha um lugar para mais um, e ela adotou uma postura absolutamente passiva dentro da sociedade. Nós passamos por séculos em que os homens dominaram, comandaram e conduziram essa questão de dinâmica social. O que acontece no século XX? Tivemos o advento da Primeira Guerra Mundial. E com a perda de muitos homens em campos de batalha, e logo em seguida, com o advento da Segunda Guerra Mundial, isso se multiplicando, foi dada à mulher, assim como em 333 depois de Cristo, o título de que ela poderia sair de casa, poderia trabalhar e poderia ajudar na manufatura das indústrias e no sustento da casa. Não por um mérito, mas por uma conveniência. E a partir dali, a mulher passou a trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos. E de uma certa forma, esta retórica, ela está presente até hoje, no terceiro milênio, em 2025. Então nós estamos falando de uma cultura em que a mulher, ela precisou aceitar passivamente e em momentos isolada, sem poder demonstrar, chorar e se lamentar. O que acontece com uma mulher autista, com uma menina autista? As nossas meninas ainda são educadas para serem mães, para cuidarem da casa. São essas meninas na educação moderna que auxiliam as suas mães nas tarefas domésticas. São essas meninas que são preparadas para serem mães e cuidarem de filhos e assim por diante. Ainda num contexto muito amplo do nosso contexto social.
Então, qual é a grande marca dessa história? A grande marca dessa história é que nós atravessamos séculos em que geração após geração de meninas e de mulheres desenvolveram, por uma necessidade de sobrevivência, a grande capacidade, a grande habilidade de mascararem, para conseguirem viver sobre todo esse tumulto. Mascarar é uma grande característica de meninas e de mulheres na condição autista. Então, quando as pessoas ao seu redor enxergam meninas bem comportadas, que estudam, que são quietinhas, que acatam ordens e determinações, nós estamos falando de um padrão de comportamento que é secular. E aí vem aquele conceito de que diagnosticar meninas e mulheres é mais difícil. Não. O que a história feminina ao longo de toda a trajetória humana dita é que nós nunca tivemos a possibilidade, nós nunca nos dispomos a ouvir meninas e mulheres, que é diferente. Você escutar é uma coisa, você ouvir é outra. Escutar é você perceber aquilo que aparece como figura num primeiro plano, que te dá uma concepção de que, ok, é isso. Ouvir é você buscar compreender se realmente aquilo faz parte da vida de uma mulher ou se não faz parte da vida de uma mulher. Então, se nós sabemos que o mascaramento social é uma grande marca que as mulheres ao longo da história carregam, nós precisamos ter claro que esse mascaramento na condição autista ele se multiplica porque nós estamos falando de mulheres como outras mulheres quaisquer. E para você conseguir compreender o quanto que essa mulher está mascarando, o quanto ela está buscando gerar uma adaptação ao meio, você precisa se dispor a ouvi-la. Você precisa investigar com perguntas claras e objetivas o como esta mulher se sente em estar participando da forma como ela participa de determinados contextos sociais, inclusive dentro da sua família. Então, a questão que se fala muito sobre uma dificuldade em você reconhecer a condição autista em meninas e mulheres, ela vai muito além de uma dificuldade. Ela ultrapassa os limites da boa vontade. Porque para você ter boa vontade, você precisa estar de braços abertos para escutar efetivamente o como essa mulher se sente. Você precisa buscar as razões que levam ela a adotar determinadas características. A única pessoa que talvez saiba tudo aquilo que vive dentro da sua condição autista é esta mulher, é esta menina. A dificuldade que ela tem de compartilhar isso é por ela ser percebida como uma pessoa que pode tudo e que deve tudo para um contexto social. É só essa menina e essa mulher adulta que sabe o número de vezes em que ela se esconde embaixo de um chuveiro para chorar compulsivamente por ela não dar conta da convivência social, da não compreensão de linguagem, da hiperestimulação sensorial. E ela se esconde debaixo do chuveiro para o chuveiro abafar esse choro, para ela poder sozinha se agachar naquele box, chorar muito e depois sair em mascaramento como se nada tivesse acontecido. O acolhimento da mulher na condição autista
ele passa por uma mudança de paradigma, de percepção de clínicos, de peritos, de familiares e de uma sociedade geral sobre o como que as mulheres foram treinadas para se comportarem, como que foi imposto a elas um padrão que necessariamente não cabe e não serve a elas. A partir do momento em que você abre seus braços e acolhe essa mulher, você vai conseguir ter um parâmetro no sentido de que se essa mulher realmente é somente um fruto de uma cultura inadequada, de uma imposição social doentia, ou se realmente nós estamos falando de uma mulher que está dentro de um quadro neurodivergente. O nome disso é boa vontade, não é dificuldade. Vamos conversar?